Atenção, Xoxões, me desculpa, começou tarde hoje, foi erro meu. Eu reconheço que eu errei, pra caralho. Bora. There still is a lot of speculation that there may have been others involved in some of those. Gacy always said he didn't kill all the boys. And he alluded to the idea that there could have been a bigger picture, that there may have been Boa noite. Operation, and that some of these young men and boys were being killed and videotaped, and the videos sold on the black market. He didn't give me names. He didn't say he was involved. He didn't tell me who was involved, but he alluded to that. When he first said that to me, I mean, I was thinking, this sounds like a bunch of BS. And then I thought about it, and I thought, well, Gacy liked to make money. There were probably other people involved in these crimes. There was probably a black market for back then, if you like that kind of stuff. So maybe it did make sense. The thing of it is, they want you to believe that I alone committed these, and I had nothing to do with them, anyone. If anybody was involved, then how many people are we talking about beside yourself? We believe there was 4 people involved, and that would be Michael Rossi, David Cram, Philip Paskey. Se tu foi um jovem que cresceu com a internet igual eu, tu provavelmente já se deparou com diversos vídeos de youtubers falando sobre a ideia de filmes snuff. Vídeos snuffs. Esses são os famosos videozinhos que você ouviu falar que rolam na Deep Web. São outros níveis, não é isso que você vê na internet comum, não. É bizarro porque é real. Não é uma mentira, não é uma montagem de Hollywood. É um homem fazendo o que ele quer perante uma câmera. Mas uma coisa que sempre me deixou um pouco desconfiado, mesmo quando eu era mais jovem, era o seguinte. Sempre que esses youtubers falavam do conceito de filmes, era sempre num contexto de lenda urbana ou caso da Deep Web. Ou quando não era isso, os youtubers diziam que esses filmes não existiam. Talvez alguns de vocês não saibam o que é. Já vi muito, além disso, falava que não existia filme snuff antigamente. Pois é, e tem um filme do Nicolas Cage que já era retratando filmes snuff em fita VHS. Então, quer dizer, não é uma coisa nova, né, ouvintes? Então, deixa eu refrescar a memória de vocês. De acordo com o meu site favorito e nem um pouco enviesado, a Wikipedia, um filme de ou vídeo é um tipo de filme muitas vezes definido como sendo produzido para lucro ou ganho financeiro, que mostra cenas de atentados reais contra a vida, cometidos ou orquestrados pelos cineastas. O conceito de filmes de tornou-se conhecido do público em geral durante a década de 1970, quando uma lenda urbana alegou que uma indústria clandestina estava produzindo tais filmes para o lucro. O rumor foi amplificado em 1976 pelo lançamento de um filme chamado Snuff, que capitalizou a lenda através de uma campanha de marketing dissimulada. No entanto, esse filme, como outros sobre o tema, contou com efeitos especiais para simular um assassinato. A existência de uma indústria cinematográfica nunca foi comprovada. A revista de filmes de terror Fangoria descreveu mais tarde o próprio conceito como um mito e uma tática de susto sonhada pela mídia para aterrorizar o público. Contudo, justamente no parágrafo seguinte, eles falam isso aqui. Em 2025, a Vice publicou um artigo documentando o que eles escreviam como o primeiro vídeo real conhecido como o açougueiro vietnamita, retratando o fim trágico de um participante consensual. Videoclipes e imagens deste assunto foram vendidos desde fevereiro de 2025 na Dark Web e através de canais do Telegram. Então, é isso? Filmes que não existem, só tem esse vídeo como evidência? Claro que não. Nossa, me deu muito, muito mal-estar, ouvintes. Foi até o dia que o Xoxões comentou, cara, nem vê isso aí. Você lembra desse dia, Xoxões? Ouvintes, uma mulher, uma vagabunda em São Paulo, fazia vídeo, ela mostrando ela pisando em pintinho e filhote de coelho. Nossa, velho. E ela saiu pela porta da frente da delegacia, ouvintes. Cara, quem que é o cara que toca punheta vendo isso, ouvintes? Quem que é esse cara, bicho? Não é possível, ouvintes. Não é possível, ouvintes. Aí, ouvintes, a polícia foi lá e a ONG tava lá embaixo esperando ela, puxaram o cabelo e tudo. Gente falecendo em câmera sempre existiu. Pega, por exemplo, aqueles vídeos do cartel ou aquele vídeo do Mangue 937. Esses vídeos retratam violência explícita nas câmeras. Mas então, por que eles não são considerados filmes? Bom, como dito antes, para ser um filme, né, precisa ter como objetivo final da filmagem o lucro.
Então, para um site mainstream como a Wikipedia considerar filmes uma coisa real, precisaria que um filme desses fosse colocado em DVD, em uma locadora ou um catálogo Netflix. O que, obviamente, nunca vai acontecer. Existem alguns filmes que tentaram passar essa vibe, tipo a série Guinea Pig. Esse aqui é Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood. Eu já vi esse filme porque eu gostei da soundtrack dele. E ele é basicamente o que as pessoas acham que acontece no filme. Eles capturam uma mulher, levam ela para uma masmorra e depois, tudo acontece. Mas essa produção é puramente ficcional e feita com maquiagem. Tem até o behind the scenes do evento. E o máximo que aconteceu foi algumas plataformas deixar no catálogo delas os filmes do Lucifer Valentine. Que, bom, não é uma pessoa legal de se estar perto. Nem um pouco legal, especialmente se tu for uma mulher. Então hoje eu vou te mostrar o que as pessoas escondem de ti. Vou mostrar os verdadeiros estúdios onde esse tipo de filmes acontecem. Conheça a indústria dos filmes. Que bosta. Vamos começar com o caso mais conhecido. Conheça Peter Scully. Peter Scully nasceu em 1963, em Melbourne, na Austrália. Antes de se tornar um dos criminosos mais infames do mundo, ele operava ativamente no setor imobiliário, em um subúrbio no sudeste da sua cidade natal. Lá, ele começou a atrair a atenção de autoridades locais devido a rumores sobre a origem de sua riqueza e por liderar práticas comerciais altamente predatórias. Em 2009, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos iniciou uma investigação profunda sobre suas atividades. Descobriu-se que Scully havia montado um sofisticado esquema de fraude imobiliária direcionado a compradores de imóveis com histórico de crédito severamente comprometidos. Ao todo, ele lesou cerca de 20 investidores em um montante superior a 2,68 milhões de dólares australianos, desviando diretamente cerca de 1,8 milhão para contas pessoais. Paralelamente às fraudes financeiras, ele geria uma agência ilegal e não licenciada de serviços adultos na internet. E é justamente nesse portal que vem o tema do nosso vídeo. Com a iminência de enfrentar 117 acusações formais de fraude, estelionato e engano no estado de Victoria, Scully... A Austrália, mesmo sendo um país de primeiro mundo, se você ver os casos criminais deles, bicho, é cada loucura que supera o Brasil. Os caras não brincam em serviço. Ô, Vintes, mas é coisa que não entra na minha cabeça, Vintes. Eu sou muito ogroide, eu sou mesmo. Ô, Vintes, você vive no primeiro mundo, cara. Você vive bem, cara. Por que você quer ver um bolivinha passando na cabeça do outro, cara? Pra que você quer ver isso? Por quê, cara? Cara, só pode ser capeta, maldade pura. Eu não consigo pensar. Ô, Vintes, você mora num país de primeiro mundo. Você pode chupar o cu de uma mulher loira, linda, deliciosa. Você escolhe ficar sentado na cadeira, tocando punheta para ver uma mulher pisando em filhote de pintinho. Um pintinho. Filhotinho de coelho. Não é possível isso, cara. Isso não entra na minha cabeça, ouvintes. Isso não entra na minha cabeça, ouvintes. Eu não consigo entender, ouvintes. Parece aquele filme do Black Metal. Eles querem criar problema para dar sentido da vida. Aí você tem um ponto. Aí, quer dizer, tá muito bom. Tem que dar uma estragada. O pior é que quanto menos problemas os caras têm, mais eles ficam entediados e insanos. Então, é o que o Fibest falou aí. É simples. Esse povo vive reprimindo. Veja aqui, quase não tem casos de café preto na elite. Já nos Estados Unidos, uma cidade altamente policiada, tem sim. Tem demais. Brutal, bicho. Cliff decidiu fugir da Austrália em 2011, antes que um mandato de prisão e alertas aeroportuários pudessem bloquear sua saída. Ele viajou para Manila, a capital das Filipinas, levando consigo o capital que havia desviado de suas vítimas. Já estabelecido em território filipino, ele comprou imóveis e usou o dinheiro ilícito para construir uma fachada de investidor estrangeiro legítimo. Sob essa cobertura, ele continuou a executar golpes financeiros online de alcance internacional, o que posteriormente chamou a atenção da polícia da Holanda, que abriu uma investigação independente sobre fraudes eletrônicas originadas a partir da conexão de Scully. A partir do final de 2011, as atividades dele nas Filipinas tomaram um rumo drasticamente mais violento e perverso, migrando dos crimes financeiros para a criação de uma rede internacional de graves violações de direitos humanos. Para operar essa rede de comércio clandestino, ele se associou a cúmplices locais, com destaque para sua parceira filipina, Carmen Álvares, que também utilizava o nome falso de Lísia Margalo. Aproveitando-se da pobreza sistêmica e da falta de estrutura familiar na região de Mindanao, no sul das Filipinas, Álvares e outros recrutadores locais passaram a recrutar pessoas vulneráveis de comunidades carentes. O bando utilizava promessas falsas de promover alimentação regular, abrigo seguro e oportunidades de educação para convencer os responsáveis ou as próprias vítimas a participarem. Uma vez capturadas, as crianças eram levadas para propriedades fortificadas isoladas por muros altos, como uma residência localizada em Bugo, na cidade de Kalenjin, onde eram mantidos sob privação total de liberdade e vigilância constante.
mas tudo de um jeito bem extremo e ilegal. Nesses ambientes, Scully passou a planejar, dirigir e filmar materiais de violência extrema, utilizando equipamentos de gravação de alta definição para atender às exigências de seus clientes internacionais. O vídeo mais infame das brutalidades de sua operação ficou conhecido por uma série na internet que começa com 2 Ds, que eu não posso falar aqui porque aparentemente é um termo em lista negra no YouTube. O material principal mostrava autos de extrema crueldade por uma cúmplice mascarada sobre a coordenação direta de Scully, que aparecia nas imagens com o rosto pixelado, obscurecido por software de edição. Esse vídeo em específico foi posteriormente leiloado em fóruns na internet por valores que chegavam a $10 mil por cópia. Não é Esses fóruns eram conhecidos pela tag de outro nome que tá na lista negra do YouTube. Não é mas começa com Hurt, cara. Que pelo nome já dá pra saber do que se trata, né? A monetização e a distribuição em massa desses materiais eram coordenadas por meio de plataformas exclusivas que o próprio Scully administrava na Deep Web, sendo a mais conhecida um site de acesso restrito chamado No Limits Fan. Por meio desse endereço, ele operava sistemas de pay-per-view e fóruns de discussão voltados para uma comunidade global de pessoas como ele, que pagavam assinaturas e lances altos, utilizando criptomoedas para obter conteúdos personalizados. A disseminação do material saiu do controle direto dele quando parceiros internacionais do crime, como o cidadão australiano Matthew Graham, obtiveram cópias das produções e as compartilharam por volta de 2012 no fórum Gohan. Essa plataforma operava como um serviço oculto dentro da rede Tor, fornecendo criptografia de ponta a ponta e anonimato absoluto para que milhares de usuários ao redor do mundo pudessem consumir e trocar os arquivos produzidos nas Filipinas. Contudo, a casa realmente começou a cair a partir de uma operação conduzida pela polícia holandesa na Europa. Ao apreenderem discos rígidos na Holanda, os peritos europeus encontraram os vídeos gravados por Scully e, através de uma análise minuciosa de metadados e elementos visuais de fundo, como o formato das janelas, identificaram que o material havia sido produzido em solo filipino. A agência de inteligência das Filipinas foi imediatamente acionada e passou a cruzar essas pistas com monitoramento de conexões da internet da cidade. Com base em alertas emitidos originalmente pelo FBI em 2013 e contando com o suporte técnico forense da Polícia Federal Australiana e da Interpol, as autoridades montaram uma força-tarefa internacional para capturar Scully, que já era alvo de um mandado de busca local por tráfico. A caçada humana terminou em fevereiro de 2015, quando agentes federais realizaram operações de força bruta que resultaram na prisão de Peter Scully. Durante as buscas nos imóveis do criminoso, os agentes apreenderam múltiplos computadores, HDs e mais dispositivos de memória, todos eles contendo milhares de arquivos digitais que comprovam a escala industrial da sua produção de filmes. Todo o acervo dele foi enviado para análise forense, um procedimento realizado sob custódia legal estrita, que acabou gerando ramificações globais e auxiliando a identificação e prisão de mais de 400 pessoas ligadas à mesma rede de exploração em diversos continentes. Em março de 2015, o Departamento de Justiça das Filipinas formalizou um conjunto massivo de denúncias criminais contra Peter Scully. O impacto do caso foi tão severo que, em setembro de 2016, a Promotoria Pública enviou uma petição formal ao Congresso filipino exigindo a restauração da pena de morte para crimes de crueldade extrema contra crianças. Embora a iniciativa não tenha prosperado politicamente, foi mantida a prisão perpétua contra Peter Scully. Com um caso assim onde ficou comprovada a existência de uma rede estruturada que comercializava a vida humana por lucro, fica a dúvida de por que a enciclopédia virtual Wikipedia só considera oficialmente o caso de 2025 que citei antes, como o primeiro registro oficial desse mercado. Contudo, eu quero ressaltar que esse é só um caso. Deve existir em vários países do mundo outros grupos que fazem o mesmo tipo de coisa, especialmente em países mais pobres como as Filipinas, onde se pode encontrar mais vítimas e com mais facilidade. Mas como eu não moro em nenhum desses países e também não tenho recursos para investigar tudo, vamos falar de um caso mais documentado e que eu comentei em um vídeo passado. Ô, gente, eu sei que é hipocrisia. Eu gosto de viver num mundo que eu nem penso que isso existe. É hipocrisia, né? Porque existe. Mas eu também não posso resolver, vocês também não podem resolver. Nossa, cara, isso pra mim é tão abissal isso aqui pra mim. Saber que um negócio desse existe, gente. Pelo amor de Deus, amigo. Gente do céu. A minha realidade é... Fulano precisa de um quilo de arroz. Vamos juntar aqui. Vamos comprar lá. Gente, sabe? Realidade palpável, assim. Vamos trabalhar. Vamos lavar a louça. Vamos fazer alguma coisa. Gente do céu, que é isso, criatura? Pelo amor de Deus, cara. Não é possível. Eu não vejo jornal. Não vejo Galahad. Não vejo. Cara, que é isso? Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Pariu.
Vamos voltar para os anos 70 e falar de um sujeito chamado Dean Corll. Dean Arnold Corll foi um criminoso em série americano que tirou a vida de pelo menos 29 jovens do sexo masculino entre 1970 e 1973, na região de Houston, Texas. Quando os seus crimes foram descobertos, o caso foi considerado o pior exemplo desse tipo de crime na história dos Estados Unidos. Até então. Corll recebeu os apelidos de Homens dos Doces e Flautista de Hamelin, porque sua família operava a companhia Corll de Doces, uma fábrica de doces em Houston Heights. Ele distribuía balas gratuitamente para crianças e principalmente para meninos adolescentes do bairro de baixa renda. Essa imagem amigável serviu perfeito como uma fachada para atrair suas vítimas. Em 1963, um funcionário adolescente da fábrica acusou Corll de assédio sexual e sua mãe o demitiu. Depois disso, ele foi convocado para o exército no ano seguinte. Ele atuou como reparador de rádios, recebendo baixa honrosa em 1965 por razões familiares. Durante o serviço militar, Corll relatou a conhecidos que descobriu sua homossexualidade. De volta a Houston, ele retomou o trabalho na fábrica de doces, localizada em frente à escola primária de Helms. Corll instalou uma mesa de sinuca nos fundos, onde jovens se reuniam para ouvir música e jogar. Ele também distribuía doces grátis, especialmente para meninos, o que consolidou sua fama local como o homem dos doces na época. Em 67, Corll conheceu David Owen Brooks, então com 12 anos. Brooks via Corll como uma figura paterna, mas com o tempo desenvolveu-se uma relação explorativa, na qual Corll pagava o garoto por... Vocês já sabem que tipo de coisa, né? Eu não preciso falar aqui. A fábrica fechou em 68, e Corll passou a trabalhar como eletricista, chegando ao cargo de supervisor na companhia. Já Brooks largou a escola e passava longos períodos no apartamento de Corll, tratando-o como se fosse uma segunda casa. Entre setembro de 1990 e agosto de 1973, Dean Corll vitimou pelo menos 29 pessoas do sexo masculino com idade de 13 e 20 anos, a maioria de Houston Heights. Ele usava veículos como uma van Ford Econoline e uma Plymouth GTX, ou o Corvette que deu a Brooks para atrair os jovens com promessas de festas, caronas, dinheiro ou diversão. No local, os jovens eram privados de suas capacidades com o uso de substâncias e imobilizados à força, sendo assim presos a uma estrutura de madeira especialmente construída para atos de violência. Os episódios eram prolongados e bem brutais. Não vale a pena sobre o que aconteceu. Pariu. Após alguns dias, as vítimas eram ceifadas. E Corll era tão nojento que guardava souvenirs, como as chaves delas, e às vezes forçava algumas a ligar para os pais para acalmar suspeitas. Os corpos delas eram envoltos em plásticos, amarrados e enterrados em diferentes locais. Um outro sujeito chamado de Elmer Wayne Hanley ingressou ativamente no esquema. Hanley conheceu David Brooks quando era mais jovem. Sempre tem uma verdade envolvida. Sempre. É uma coisa pra se pensar, né, ouvintes? Não dizendo que vai fazer isso, mas sempre tem. Sempre tem aí. Brooks, que já mantinha uma relação de dependência com Corll desde 12 anos, apresentou Hanley ao Candyman por volta de 71 ou 72, quando Hanley tinha cerca de 14 ou 15 anos. Inicialmente, Hanley via Corll como uma figura amável e tipo o irmão mais velho para ele, alguém que admirava pelo trabalho duro e que alguém podia conversar. Mas Corll, para satisfazer seu desejo, manipulava os garotos com muita coisa e várias promessas. Hanley relatou em confissões posteriores que Corll lhe oferecia $200, ou cerca de 8 ou 9 mil reais hoje em dia, por menino trazido para ele, alegando inicialmente que seriam vendidos para uma rede conhecida como Pool Boys na Califórnia, mas logo ficou claro o destino das vítimas. Hanley começou participando apenas da captura. Ele ajudava a atrair conhecidos, com promessa de festas, drogas, carona ou dinheiro, e com o tempo sua participação se aprofundou. A partir de 1972, Hanley participou ativamente das sessões e posteriormente colaborou para tirar a vida de várias vítimas. Hanley confessou ter cercado pessoalmente cerca de 6 vítimas. Algumas fontes mencionam até 9, e ajudado em mais. No início, Brooks era o principal cúmplice. Com o tempo, Hanley assumiu mais protagonismo nisso. Havia rivalidade e tensão entre eles, mas um incidente mudou tudo. Em 8 de agosto de 1973, Hanley convidou 2 pessoas, um menino de 20 anos chamado Timothy Carley e uma menina chamada Rhonda Williams, de 15 anos, para a casa de Corll em Pasadena. Após consumirem vários entorpecentes, Corll atacou o grupo durante a madrugada. Ele algemou Hanley e amarrou os outros 2. Mas por que ele fez isso? Bom, Corll ficou furioso pela presença de uma garota no local e planejava eliminar a todos. Hanley negociou sua liberdade, prometendo ajudar, e em certo momento conseguiu acesso a uma ferramenta de defesa, reagindo contra Corll e tirando a vida dele no corredor. Hanley depois ligou para a polícia dizendo: "Vocês precisam vir agora. Acabei de matar um homem." Brooks e Hanley guiaram a polícia até o galpão,
onde foram encontrados múltiplos vestígios de decomposição, com claros sinais de violência extrema. Embora Dean Crow tenha sido morto em 73 e o caso oficialmente encerrado com a condenação dos cúmplices, investigações posteriores e confissões levantaram dúvidas sobre o número exato de vítimas. Possivelmente, tinha mais de 40 desaparecimentos na região. Burro! E eventuais conexões mais amplas. Mas que conexões são essas? 5 dias depois da morte de Dean Crow, a polícia de Dallas, no Texas, invadiu o apartamento de um sujeito conhecido como John David Norman. Eu falei desse cara em um vídeo, mas eu nem sequer cheguei a entrar em detalhes sobre ele. O diretor da série John Wayne Gacy, Palhaço Assassino, Steven Becker, disse o seguinte sobre John Norman: se houvesse uma Olimpíada para esse tipo de crime, esse cara teria levado ouro. Esse que inspirou o filme, né, ouvintes? Quando os agentes invadiram o apartamento de Norman no dia 14 de agosto de 1973, ficaram atônitos com o volume de material apreendido. Caixas e mais caixas de documentos, catálogos, fotografias, fichas de índice, equipamentos de impressão, câmeras e material explícito. Tudo isso encheu literalmente a caçamba de uma picape. O que à primeira vista podia parecer um programa de mentoria educacional, era na verdade um catálogo criminoso. Norman operava um sistema em que clientes pagavam uma taxa para receber catálogos codificados com perfis de adolescentes, chamados de Fellows, que podiam então ser adquiridos para estadias, festas ou o que esses clientes quisessem. A rede usava fugidos de casa, promessas falsas de emprego, caronas e, em alguns casos, abduções diretas. Clientes eram atendidos em Los Angeles, Chicago e em outras grandes cidades americanas. Havia nomes de pessoas de quase todos os estados americanos. Vários desses nomes eram de pessoas muito proeminentes, algumas delas funcionários federais. Naquele apartamento, ele dirigia uma organização chamada Fundação Odyssey, um serviço de mão direta dedicado à distribuição de material de exploração e ao agenciamento desses meninos. Mas quem que é esse tal de John Norman? John David Norman nasceu em 13 de outubro de 1927, e a carreira dele começou nos anos 50 e se estendeu por mais de 5 décadas. Em meados da década de 50, ele foi preso em Houston por vocês já sabem que tipo de crime, e fazer isso com um menino de 14 anos. Ele foi para a prisão e, após ser liberado no início da década de 60, ele se mudou para a Califórnia. Pouco depois da mudança, em 1963, ele foi preso novamente pelo mesmo crime e por enviar material obsceno pelo correio. Ele foi preso mais uma vez e libertado em 71, mudando-se então para Dallas, no Texas. Considerado um predador sexual violento pelo estado da Califórnia, Norman foi avaliado pelo seu psiquiatra, que o descreveu assim: John é um ofensor sexual adulto sem arrependimento que, na minha opinião, irá para o túmulo sem qualquer remorso pelo que fez. Após a batida policial no Texas em 73, Norman fugiu para Illinois, possivelmente usando o nome falso de Steven Gurwell. Foi na cadeia do condado de Cook que ele conheceu seu principal parceiro, Philip Ronald Pesky, alto, loiro, com atitude problemática e propenso a se vestir de roupas femininas. Pesky era conhecido por sua violência e se tornou o braço direito de Norman nas operações dele em Chicago. Pesky não era apenas um ajudante. Ele participava ativamente da logística, distribuição e recrutamento. Em 77, ele foi implicado no assassinato de testemunhas que poderiam depor contra o Norman. Curiosamente, Pesky também tinha ligação com outra pessoa infame, John Wayne Gacy. Mas isso a gente explora melhor depois. Espera um pouquinho. Norman era um criminoso adaptável e persistente. Ao longo dos anos, operou sob diversos nomes e fachadas. Primeiro, tinha a Odyssey Foundation, em Dallas, que se apresentava como um programa de patrocínio educacional, no qual adultos pagavam para hospedar e mentorar adolescentes. Na prática, tratava-se de um catálogo criminoso. Depois, o Delta Project, em Illinois. Após a prisão em 73, Norman continuou comandando o esquema mesmo de dentro da prisão, usando a impressora da cadeia para produzir o boletim Hermes. O projeto previa a criação de dormitórios Delta, casas onde 3 ou 4 meninos viviam sob a supervisão de um Dom, um adulto pagante. Os garotos serviam Dom na casa e outros membros da rede, gerando lucros que eram compartilhados com Norman. E por fim, a revista Handy Andy e outras variações. Nos anos 80, ele manteve esses serviços de mala direta de material explícito na Pensilvânia e na Califórnia. John David Norman atraía meninos, provavelmente nas ruas, e fotografava-os. Eventualmente os convenciam a entrar para a rede, e com as fotos do garoto, a quem chamava de parceiros, ele fazia fichas e catálogos que enviava aos seus clientes, a quem chamava de patrocinadores. Então, ele intermediou o negócio. Os jovens eram comercializados por todo o país, ficando com os patrocinadores por uma média de 1 a 3 dias.
Depois disso, seguiam para o próximo patrocinador. O único propósito era que esses garotos tivessem com esses homens. E claro, arrecadar dinheiro no processo para a organização criminosa de Norman. Tu pensaria que depois da operação policial e da descoberta, este homem e sua operação estariam completamente lascados. Os fichários e todas as provas recuperadas no apartamento de Norman, então, foram enviados ao Departamento de Estado. O sistema era surpreendentemente organizado para a época. Tinha catálogos impressos com descrições detalhadas das vítimas, como idade, aparência e personalidade, caixas postais para anonimato, transporte interestadual de vítimas e uma rede de contatos que supostamente incluía dentistas, professores, políticos e membros da elite. Estima-se que ele tenha mantido dezenas de milhares de fichas com nomes de vítimas e clientes. Cerca de uns 30 mil nomes por aí. O momento da prisão de Norman em Dallas foi extremamente suspeito. Apenas dias após a descoberta dos corpos no galpão de Coral, um informante aterrorizado com os assassinatos de Houston denunciou a operação de Norman, e dentro do apartamento foram encontradas 4 fotografias dos meninos com a palavra Kill. A polícia alegou que o termo significava apenas a remoção dos garotos do catálogo, por serem incooperativos, mas esse detalhe nunca foi completamente esclarecido, e considerando a situação, isso não parece uma resposta muito convincente. Tanto Elmer Wayne Haley quanto David Owen não quero não, são cúmplices de Coral, mencionaram em depoimentos uma organização sediada em Dallas, envolvida no esquema. Paralelamente, investigadores descobriram conexões com produtores de material criminoso em Houston, especialmente um cara chamado Roy Clifton Ames, cujos materiais apreendidos continham imagens de várias das vítimas de Coral. Havia um verdadeiro transporte de meninos entre o Texas e a Califórnia para essas produções. Um dos aspectos mais revoltantes do caso foi o destino das evidências. Milhares de fichas com nome de clientes, incluindo supostos funcionários federais e figuras influentes em Washington, foram entregues ao Departamento de Estado de Henry Kissinger e, posteriormente, destruídas. As autoridades alegaram motivos de segurança nacional ou uso fraudulento de passaportes, mas os registros simplesmente desapareceram. Anos depois, quando pesquisadores pediram acesso a esses arquivos, a resposta oficial foi: não há registros que correspondam ao seu pedido. A polícia de Dallas não fez cópias dos cartões, então todas as evidências desapareceram. Bem conveniente. Além disso, os investigadores encontraram material da Fundação Odyssey na casa de Jim Curl após seu assassinato. Em setembro de 1973, pouco depois de sua prisão, John David Norman foi libertado sob fiança por um amigo em Los Angeles, e de lá fugiu para o subúrbio de Chicago chamado Homewood. Mas não demorou muito para que ele fosse preso novamente. Ele cumpriu pena, saiu da prisão e, em 76, recebeu uma nova sentença de 4 anos de prisão e foi transferido para o Centro Correcional de Pontiac, em Illinois. A prisão não impediu John Norman de conduzir seus negócios. Pô, vocês estão vendo que nem nos Estados Unidos polícia prisão é tão séria quanto a gente pensa que é, tá vendo? Nem lá, cara. Tão bizarro imaginar pessoas fazem isso e imaginar que tem centenas de clientes. Será que algum cliente foi preso? Boa pergunta. Agora, cara, o que tem de doentão espalhado aí, rapaziada, vocês tomam cuidado. Toma muito cuidado. Nossa. É mais do que parece, né? Da prisão, ele iniciou 2 novos projetos chamados de Projeto Delta e um boletim informativo chamado Hermes. O Projeto Delta foi descrito como uma oportunidade educacional de viagens e de desenvolvimento pessoal para jovens qualificados de caráter e integridade. O Projeto Delta foi apenas uma reinvenção. O mistério botou um barulho de diarreia de fundo. Desenvolvimento pessoal para jovens qualificados de caráter e integridade. Por que tá esse barulho de diarreia? Vocês ouviram? Educacional de viagens e de desenvolvimento pessoal para jovens qualificados de caráter e integridade. Que coisa irritante. Já é a 10ª vez que faz esse barulhinho. Não entendi por quê. O Projeto Delta foi apenas uma reinvenção da Fundação Odyssey com uma linguagem diferente. E como dito antes, foi chamado Philip Pesky, que trabalhou com John David Norman na prisão entre 76 e 77. Ele foi liberado em 78, e após ser libertado, Philip Pesky passou a trabalhar para uma empresa de construção e manutenção chamada PDM Contractors em Chicago, cartão de visita de John Wayne Gacy. Agora chegamos nele. John Wayne Gacy é um dos serial killers mais infames da história americana. Em 78 ele foi preso e condenado por 33 assassinatos de jovens de sexo masculino, cometidos em 72 e 78 na região de Chicago, Illinois. A maioria das vítimas foi enterrada no espaço rasteiro de sua própria casa, onde 26 corpos foram encontrados. Outros foram resgatados do rio. Gacy era uma figura proeminente na comunidade. Empresário, político do Partido Democrata, membro dos JCs e conhecido por animar festas infantis vestido como Pogo Palhaço. Contudo, algumas conexões sugerem que Gacy pode não ter atuado completamente sozinho, e sim com as pessoas que eu falei antes desse vídeo. Durante o interrogatório inicial sobre sua prisão, Gacy fez declarações curiosas,
questionando sobre o desaparecimento de Robert Pist, que era sua última vítima conhecida. Ele perguntou aos investigadores se eles haviam pegado mais alguém, e afirmou que sua casa era usada por várias pessoas. Uma descrição que é bem familiar aos dormitórios Delta, propostos por Norman. Quando indagado se era direta ou indiretamente, ele respondeu: diretamente, eles participaram. Ele se referia a meus associados, para falar dessas pessoas. Vários fatos corroboram a possibilidade de ajuda externa. Gacy, por exemplo, alegou que pelo menos uma vítima faleceu em sua casa enquanto ele estava fora da cidade. Embora depoimentos de um assassino confesso sejam sempre questionáveis, ainda é um detalhe a ser debatido. Michael Rossi dirigia o carro de uma vítima de John Wayne Gacy. David Crumb também admitiu ter objetos pertencentes a pessoas mortas do Gacy que ele recebeu e desenhou um mapa preciso do espaço térreo da casa dele. E tanto Rossi quanto Crumb admitiam ter cavado trincheiras no porão. A ex-esposa de Gacy, Carol Lofgren, também descreveu a casa como um grande centro durante a noite. Gacy entrava e saía constantemente, e ela o via com jovens rapazes. Em entrevista de 2013, ela afirmou que Crumb e Rossi poderiam fornecer muitas informações sobre o que realmente acontecia. Em 91, o profiler do FBI, Robert Hessler, entrevistou Gacy, que insistiu na participação de outras pessoas. Os advogados de defesa, após reexaminarem os casos, concluíram que Gacy teve pelo menos 3 cúmplices principais. Os principais suspeitos eram Philip Ronald Pesk, que trabalhou para Gacy e para John Norman, que também tinha as chaves de casa de Gacy e era conhecido por sua violência. 2 vítimas do John Wayne Gacy, Kenneth Parker e Michael Marino, foram vistas pela última vez perto da residência de Norman. Michael J. Rossi, que era funcionário da PDM, morou na casa de John Wayne Gacy e ajudou nas escavações. E David Crumb, outro empregado da PDM Constructors, que sobreviveu a uma tentativa de agressão por Gacy e ajudou a cavar trincheiras e teria apresentado Pesk a Gacy. Gacy afirmou que um grupo de 3 homens, e possivelmente até 6, tinha chaves da sua casa e usava o local na sua ausência. Ele alegou que pelo menos 16 das vítimas foram mortas enquanto estava fora da cidade, algo confirmado em casos como o de Robert Gilroy, onde passagens aéreas provam que Gacy estava em outro estado. Gacy também era um membro exemplar dos JCs, uma organização de liderança cívica que contava com nomes como Bill Clinton, Ronald Reagan e Richard Nixon. Ele organizava festas particulares para recrutar novos membros, e mesmo após ser condenado em 1968, ele manteve influência na organização. Em maio de 78, apenas 7 meses antes de sua prisão, Gacy foi fotografado apertando a mão da primeira-dama, Rosalynn Carter, em um evento político em Chicago. Na foto, ele usa um pin de lapela concedido pelo serviço secreto, indicando que ele passou pela verificação de segurança para aproximar-se da esposa do presidente Jimmy Carter. Essas conexões políticas levantam questões sobre até onde chegava a proteção ou conhecimento de figuras influentes sobre atividades predatórias sobre John Wayne Gacy. Gacy também admitiu ter copiado o método da prancha de Elmer Wayne Haley, cúmplice de Jim Corll. Uma ligação ainda mais sombria envolve Robert Geck, líder do Chicago Reaper Crew, um grupo acusado de crimes hediondos e pelo menos 18 mulheres no início dos anos 80. Geck trabalhou como subcontratado na empresa de construção de Gacy, e outros conhecidos de Gacy, como Donald Morrill e Ronald Rhodes, ajudaram a protegê-lo durante a vigilância policial. Embora Geck negue conhecer John Wayne Gacy pessoalmente e nunca tenha sido condenado por homicídio, a sobreposição temporal e geográfica é bem conveniente. O caso dos Reapers com elementos satânicos foi também curiosamente pouco explorado pela mídia mainstream durante o auge do pânico satânico dos Estados Unidos. Gacy também tinha algumas evidências de uma operação maior. Ele mantinha um livro negro com nomes marcados com a letra H, possivelmente homossexual ou relacionado a serviços. Alguns sobreviventes também mencionaram cenas com outras pessoas presentes na casa durante os... você já sabe o quê? O detetive Bill Dorsch também relatou ter visto Gacy à noite com uma pá perto de um apartamento, e Gacy teria dito sorrindo: "O trabalho nunca para." Mas nada foi investigado. Gacy atuava como cuidador de locais e oferecia a casa como ponto de descarte. Sua habilidade em recrutar cúmplices permitia que ele comandasse um pequeno grupo que atraía vítimas, participava de crimes, cavava covas e descartava corpos. Isso explica como um homem obeso conseguia realizar tanto trabalho físico sozinho. Ou vocês realmente acham que uma pessoa obesa dessas fazia tudo sozinha? O inventário residencial oficial arquivado por Gacy e seus advogados no tribunal de Cook County, descoberto décadas depois, revelou um aspecto ainda mais esquisito. Gacy possuía arquivos de chantagem, contendo informações comprometedoras sobre políticos, figuras do esporte, celebridades e pessoas locais influentes. Esses arquivos nunca foram apresentados como evidência no julgamento,
Além disso, a casa continha câmeras fotográficas, filmadoras, mesa de edição de tela e projeção. O fotógrafo da família, um cara chamado Martin Zelinsky, relatou que Gacy lhe pediu para fotografar coisas explícitas, que foi uma coisa que ele recusou. Também foi relatado que Gacy oferecia dinheiro para que jovens posassem em seus filmes obscenos, e fotos envolvendo Gacy, Rossi e um outro homem foram encontradas escondidas sobre o móvel. As Ele tá fotos vivo também ainda? sendo explícitas. Além das redes documentadas envolvendo Dean Crowell, John David Norman e John Wayne Gacy, surgem indícios de sobreposições com outras operações, particularmente a infame North Fox Island, no Michigan. Não, morreu, 94. A ilha North Fox, localizada no Lago Michigan, foi comprada na década de 60 por um cara chamado Francis Sheldon, um homem rico de família influente em Michigan. Sheldon transformou a ilha em um suposto acampamento de natureza, chamado Missão Infantil do Irmão Paul, apresentando-se como uma organização beneficente para meninos carentes. Mas na realidade, tratava-se de uma fachada para uma rede de... você já sabe. Tem um político do Rio de Janeiro muito famoso que tem a mesma rede. Ele também é necrófilo e colava no IML de lá toda semana. Ninguém comenta muito sobre. Caralho. A ilha contava com cabines, pista de pouso particular e era acessada principalmente por avião ou barco. Vítimas eram levadas para lá sob o pretexto de atividades ao ar livre, onde eram vítimas do Sheldon, e também seus sócios e clientes ricos. O material produzido era distribuído nacionalmente. A operação foi exposta em 76, mas muitos envolvidos escaparam ou receberam punições leves. Sheldon, por exemplo, fugiu do país e morreu em 96 sem ser extraditado. Uma das ligações mais inquietantes envolve Russell Nelson, uma das vítimas confirmadas do Gacy. Nelson era um jovem de 21 anos que desapareceu em 78. Antes de seu desaparecimento, ele havia se mudado de Wisconsin para Minneapolis, onde viveu com um pastor abertamente gay chamado Thomas Maurer, que tinha ligações diretas com a criação da operação de North Fox Island. Pouco depois, Nelson encontrou Robert Young, um associado de Gacy que trabalhava ou tinha contratos com a empresa dele. Young estava envolvido em remodelações de farmácias e outros projetos para Gacy na região. Nelson desapareceu logo após esse contato, e seu corpo foi encontrado na casa de Gacy. O caso do assassino de crianças do condado de Oakland também apresenta conexões ainda mais perturbadoras. Uma testemunha ocular do sequestro de Timothy King descreveu 2 homens em um carro, um mais jovem e outro que se assemelhava fortemente a John Wayne Gacy. Gacy estava supostamente em Michigan na época dos alguns desaparecimentos. O principal suspeito de ser o criminoso, Chris Bush, também tinha ligações diretas com a North Fox Island. Ele era amigo e cliente de Frank Sheldon. Enquanto as investigações sobre Dean Crowell em Houston, John David Norman em Dallas e Chicago e John Wayne Gacy em Illinois pareciam, à primeira vista, casos isolados de predadores, evidências apontam para algo muito maior, uma rede nacional de criminosos, que se estende do Texas até o meio oeste americano, servindo uma clientela influente e bem protegida. Uma das conexões surge no final dos anos 70, com o escândalo Franklin, em Nebraska. Eu fiz um vídeo sobre isso. Esse caso é bem perturbador, inclusive. Se vocês quiserem ver, vai aparecer aqui no card. Em junho de 78, a polícia de Chicago invadiu novamente o apartamento ligado a John Norman e apreendeu dezenas de milhares de fichas de índice cor-de-rosa. Cada cartão continha nome de clientes, endereços, preferências e você já sabe o que mais. Mas aí não é bem vídeo snuff, ouvintes. É vídeo de pedofilia. Certo? Ou tô errado? Anos depois, Paul Bonatti, uma das vítimas principais do escândalo Franklin, forneceu depoimentos detalhados que coincidem impressionantemente com a operação de John Norman. Bonatti relatou ter sido vítima por um professor de escola de Chicago, chamado Joe Reynolds, que atuava como procurador de crianças para uma rede nacional de crimes envolvendo meninos. Segundo Bonatti, ele foi levado ao apartamento onde essa rede operava e realizou tarefas administrativas, incluindo o manuseio de fichas. Bonatti descreveu o responsável pela operação em Chicago como um homem com um histórico longo de crimes hediondos contra crianças, que mantinha uma coleção de fichas cor-de-rosas. Exatamente a descrição geográfica e a descrição do apartamento de John Norman. 2 nomes presentes nas fichas rosas eram de Alan Baer e Harold Anderson, ambos figuras poderosas em Omaha e fortemente implicadas no escândalo Franklin. O fato desses nomes aparecerem lá sugere que esses eram projetos cruzados. Assim como aconteceu em todos os casos, mesmo com depoimentos de vítimas como Bonatti, as evidências foram minimizadas, os arquivos sumiram e a narrativa oficial se restringe aos monstros solitários. A ligação Norman-Franklin reforça a hipótese de que Dean Crowell, John Wayne Gacy e seus cúmplices não eram monstros isolados, mas operadores ou fornecedores de uma estrutura maior. Norman era o atacadista que mantinha catálogos, fichas de clientes e logística interestadual.
Tá vendo? Sempre um atacadão, tá vendo, Vintes? Então agora vocês pegaram, é um atacadista. Gacy e Carl forneciam vítimas, muitas vezes descartáveis, locais seguros e materiais. Clientes influentes, sejam políticos, empresários ou profissionais, consumiam o serviço com relativa impunidade. E nós vemos isso até hoje. Fala galera, aqui é o Mistério do Futuro. Tô gravando isso aqui com outro microfone. Só queria passar aqui pra dizer se tá gostando do vídeo. Antes desse último adendo aqui, por favor, considere deixar o like. Eu não gostei do barulho de diarreia que você fez. Ou apoiar o canal com um comentário. Vocês não fazem ideia da ajuda que isso traz pra mim. E um agradecimento especial pra todos os membros do canal. Eles fazem esse projeto aqui continuar andando. E eles são essenciais pra esse canal continuar postando vídeo. Em especial, vou dar um salve pro Cristóvão. Um filme snuff é a gravação cinematográfica de tortura, violência, assassinato, realizado sem o uso de efeitos especiais, com propósito de distribuição, lucro e entretenimento. Ou seja, é assim. Celestino, o grandíssimo Fábio, o grandíssimo Mestre Togata, o grandíssimo Vem Lift e o mais grandioso de todos, o grandíssimo Cu Cabeludo. Pro Cu Cabeludo, um grandíssimo salve. Tamo junto, é nóis. Se tu quiser apoiar o canal e gostar das pessoas, o botão vai estar aqui embaixo. Agora, vamos de volta pro vídeo. Pro adendo final, no caso. Vai ter uma mosca passando aqui? Bom, eu não falei isso no vídeo por enquanto, então eu vou gravar essa parte aqui do roteiro depois. Mas alguns de vocês devem estar se perguntando, tipo... se isso realmente existe, por que a gente não tem nenhuma evidência ou nenhum vídeo que sobreviveu ao tempo? Bom, porque diferentemente das operações de hoje em dia para essas coisas que são online e geralmente tu encontra em um celular ou em algum fórum, tipo do Tor ou do Onion, ou em algum HD de algum esquisitão na internet, nos anos 70 e tal, esses caras faziam diferente. Sai fora, boy. Então, como não tinha celular e coisa pra gravar direito, as pessoas geralmente faziam isso em filmes fotográficos. Sabe aqueles, tipo, filmes de 3mm lá? Não sei se é 3mm o nome, mas que passa assim naquelas animações de cinema. Era isso que eles gravavam. Na verdade, aquele cara, o Roy Ames, ele tinha no galpão dele 4 toneladas desse tipo de material. Vocês têm noção do que é 4 toneladas de C? 4 toneladas? Vou fazer aqui mais um paralelo com uma coisa que descobriram em 1975. Em 75, foram fazer uma inspeção geral lá em um lugar da Califórnia e encontraram material desse tipo, famoso café preto. E, tinha 26 vítimas nesse material. E 11 delas eram vítimas do Dean Carl. Então, é bem provável que ele realmente vendia essas coisas, mas... ele também vendia... Em 2012, encontraram uma Polaroid no meio das coisas do Dean Carl e tem uma foto de uma vítima não identificada dele, que aparentemente está algemada. E eu não quero parecer muito teórico da conspiração, essas coisas, mas se tu tem uma Polaroid e tu é o Dean Carl e tu vende essas coisas, obviamente tu tá vendendo... E lembra que eu falei das vítimas de Santa Clara? Não teve nenhuma investigação sobre isso. Na verdade, não teve nenhuma investigação sobre o Dean Carl, porque eles prenderam 5 pessoas, mas se recusaram a ligar eles com o Dean Carl, porque, nas palavras deles, as famílias das vítimas já haviam sofrido bastante. Então, se tu quer saber onde é que tá esses filmes, eles estão guardados provavelmente em algum cofre de um velho rico, ou viraram cinzas porque pediram para queimar. E não vamos esquecer também que Roy Ames tinha uns bons contatos. Porque em 3 de abril de 1968, um pacote de 17 quilos de panfletos bem explícitos dele meio que rasgou no aeroporto. E o funcionário que estava manuseando as coisas ali, ele viu tudo que tinha ali. E ele contatou o FBI. E o FBI, ele lacrou a caixa com fita adesiva e deixou ela seguir pro Roy Ames, que estava... como destinatário daqueles 17 quilos de panfletos. E aí? E em novembro de 68, o procurador dos Estados Unidos, em Houston, declarou que não tomaria nenhuma ação no caso e ordenou que as provas fossem destruídas. Só pode ser capeta.